Ok, a paz do Senhor a todos os irmãos aí. Eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra, como digo, tirar umas dúvidas de umas pregações de muitos pregadores eloquentes, pessoas bacharel, mestrado em teologia, e aí por aí vai. Mas a questão é, qual quantos anos mesmo, né, Noé levou para construir a arca? Então nós vamos aqui provar uma coisa dentro da Bíblia, que eu já preguei errado, outros continuam pregando errado, e o Senhor Deus, Ele nos usa pela sua infinita misericórdia e vai nos dando um pensamento dentro, né, da área espiritual. Agora, se você concorda comigo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o seu vídeo, este vídeo, né? E também, eu sei que muitos de vocês, os profanos, não gostam mesmo. Às vezes eles não dão dislike, não é porque, na verdade, eles não concordam com o vídeo. Eles estão até mesmo concordando com o vídeo, mas eles não dão os like, ok, porque eles não gostam de mim, da minha pessoa. É claro que, imagina se eu fosse doce, né? Existem muitas pessoas diabéticas que não podem comer doce, não pode utilizar doce. Então nem Jesus agradou a todos, muito menos quem sou eu. Se o meu mestre, o meu rei não agradou, eu vou agradar? Mas vamos lá, vamos tirar uma dúvida aqui comigo. Vamos sentar e vamos pegar a Bíblia. Eu separei aqui, né, para que a gente possamos entender, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, me parece. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gênesis capítulo 5, versículo 32, né? É o último versículozinho, último, né? Tá aí na internet aí, você pode acessar. Então vem cá, vamos aqui desmascarar muitos pregadores que pregam errado. E eu também estou me desmascarando aqui, viu? Estou dizendo assim porque eu acredito que eu já tenho pregado muitas vezes isso aí. Mas se o Espírito Santo de Deus não revelar a gente prega tudo errado, né? Então, peraí. Uns pregadores disse que Noé levou 120 anos para construir a arca. Puxa vida, 120 anos para construir a arca. Mas eu sempre bati na tecla que nunca foi 120, foi 100 anos. Mas eu também estou errado, não nos 100 anos. Não nos 100 anos que a Bíblia nos afirma que Noé tinha depois. Vamos ler aqui o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Está escrito assim: e era Noé da idade de 500 anos. Menininho, né? Era um menininho. 500 anos era novinho. Ixi, 500 anos ainda estava comendo papinha. Porque se for olhar os seus antepassados, os seus ancestrais, os seus antecessores, Adão viveu 930 anos, né? Então vamos lá. Então, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então, era Noé da idade de quantos anos? 500 anos. 500 anos tinha Noé. 500 aninhos de idade. 500 velhinhas no bolo. Puxa vida. 500 velhinhas no bolo. 500 anos. Ou o tempo que o Brasil tem de existência. Um pouco menos, né? O Brasil tem um pouquinho mais, acho que é um pouquinho para lá de 500. Mas vem cá, mas se a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos, né? Se a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos, então foi o momento que o Senhor Deus chamou Noé, né? Deus chamou Noé, ele tinha
500 anos de idade, né? Se você ler o capítulo 6, você vai ver aí que Deus passou aí as medidas da arca, passou aí tudo que realmente precisaria. Então vamos lá, vamos analisar. Noé tinha 500 anos de idade. Se Noé tinha 500 anos de idade, e lá em Gênesis capítulo 7, versículo 10 e 11, né? Diz que: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abririam. Se abriram, né? Última forma aí, voltando. Então se abriram. Então veja bem, Noé lá, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, estava com 500 anos. Que no capítulo 6, ainda com 500 anos, Noé foi chamado para fazer a arca. Então, pensando, todos nós que pregamos algo errado. E o Senhor aqui me revelando no meu coração, fez eu entender uma coisa, né? Que eu não posso afirmar uma coisa se não está escrito na Bíblia. A única coisa que eu posso afirmar que Noé tinha 500 anos, tá? Isso é lícito, tá na Bíblia, é vivido. E posso afirmar também que quando veio o dilúvio, Noé tinha 600 anos, tá na Bíblia. Isso é lícito. Não estou aqui questionando quantos anos Deus chamou Noé e quantos anos Deus mandou o dilúvio após Noé, né, ter construído a sua arca. Então veja só. Então, se Noé tinha 500 anos, de 500 anos para 600 anos são 100 anos. Então tá. Então, muitos pregadores falam que Noé levou 100 anos para construir a arca. A Bíblia não diz que Noé levou 100 anos para construir a arca. A Bíblia diz que Deus chamou Noé com 500 anos e com 600 anos veio o dilúvio. Mas o que eu quero aqui bem indagar é o seguinte: ninguém pode afirmar, né, com quantos anos Noé construiu a arca. Ninguém na teologia bíblica, ninguém mestrado, ninguém doutorado, ninguém que entende da palavra de Deus, se o Espírito Santo não revelar particularmente. Porque se ele me mostrou esse erro teológico, a qual eu, na verdade, também já tenho passado por isso. Apesar que eu não sou bacharel, não sou nada, Jesus é tudo em minha vida, eu sou simples pó. Eu aprendi o tempo da pedra, e da pedra eu continuo. Mas só que uma pedra evoluída, uma pedra montanha. Então veja bem, então vamos lá. Nós, pregadores, podemos provar que Noé, que o dilúvio veio após Deus ter mandado Noé construir a arca, 100 anos em seguidas. Então, Deus falou com 500 anos a Noé, e com 100 anos, né, Deus então mandou o dilúvio. Então, nenhum pregador pode afirmar quantos anos Noé construiu a arca, quantos anos Noé levou para construir a arca. Ninguém pode dizer. Porque se alguém disser, não, irmão, Noé, o que eu posso afirmar é o seguinte: Noé, ele levou 100 anos pregando, 100 anos evangelizando, 100 anos convidando para fazer a arca e para entrar na arca. Ele levou 100 anos para evangelizar o povo. Ele levou 100 anos. Noé não levou 100 anos para construir a arca, porque nós não encontramos na Bíblia. Isso é algo distorcido, que a teoria, que a teologia, que a prática de algumas pessoas tem realmente levado a este lado.
Eu já tive muito no engano, mas cada dia que a gente vai tendo encontro com Cristo, igual a gente sempre está em jejum, em oração, de madrugada, né? Eu pus o meu ministério todo em oração, 30 dias, e vamos indo, e nós temos que orar. Deus não revela nada sem santificação, então nós temos que santificar. Como o povo assiste muito o meu canal, e eu agradeço primeiramente a Deus e a todos os brasileiros, a todas as pessoas brasileiras também que estão espalhadas pelo mundo, e os estrangeiros também, os irmãos, né, que fazem parte do reino de Deus. Mas o que nós podemos afirmar que qualquer pregador que diz que Noé levou 100 anos para construir a arca, ele está mentindo. Ele mente. Que Noé levou 120 anos para construir a arca, ele mente. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Por que ele mente, pastor? Porque é o seguinte: se tivesse escrito lá, e Noé levou 100 anos para construir a arca, ninguém estaria aqui debatendo isso. Mas a Bíblia diz que no ano 500 de Noé, Deus chamou Noé para fazer a arca, e no ano 600 veio o dilúvio. Então vamos lá, o pregador que tem eloquência e experiência com Deus, ele não vai pregar nunca mais você vai pregar na sua igreja que Noé levou 100 anos para construir a arca. Nunca mais. Porque Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz assim: os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Não existe base bíblica, não existe nenhuma teologia que afirma que Noé levou 100 anos. Não está escrito. Está escrito que Deus chamou Noé com 500, e no ano 600 de Noé veio então o dilúvio. Então, se o pregador disser Noé levou 100 anos para evangelizando o povo, ele não está mentindo. Porque durante toda a construção da arca, né, e mais ainda, Noé levou todo esse tempo, 100 anos, para evangelizar. Noé levou 100 anos para evangelizar o povo a se arrepender. Agora, já falar que Noé levou 100 anos para construir a arca é mentira. Eu acredito, e digo para você que é mentira, porque está na Bíblia que nós não encontramos que Noé levou 100 anos. E não existe que Noé levou 600 anos, 120 anos para construir. Onde está escrito na Bíblia? O povo não lê Bíblia e fica aí postando vídeo aí, falando que Noé levou 120 anos para construir a arca. A Bíblia não, a arca. Então veja bem, se Noé ele evangelizou 100 anos. Noé evangelizou 100 anos. Nós o encontramos que tem versículo dizendo: Noé construiu a arca. Assim que Noé acabou de construir a arca, veio o dilúvio. Não está escrito, né? Noé pode ter terminado a arca com 30 anos, e daí? Levado 70 anos para evangelizar. Noé pode ter construído a arca com 50 anos de construção e 50 anos para evangelizar. Noé pode ter levado 60 anos para concluir a construção da arca, e 40 anos ele continuou evangelizando. Eu acredito nessa tese, por quê? Porque Deus sempre é misericordioso. Porque baseado na vida de Noé, nas épocas de Noé, como na vida de hoje, do arrebatamento, assim como a Bíblia diz que Deus é misericordioso e longânimo, Ele tem misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Então, creio eu, que mesmo depois que Noé concluiu a construção da arca, aí continuou Noé ainda pregando. Porque com certeza, para as pessoas zombar, para as pessoas falar mal de Noé, chamar ele de caduco, de velho, tá vendo? É como dizer, você construiu todo esse monstro dessa arca para levar para onde? Cadê o dilúvio? Né? Já tem 10 anos, quem sabe, falou para Noé, já tem 20, 30 anos, né? Já tem 40 anos, né? Quando vai vir? Né? Os meus pais eram vivos, já morreu. Então, eu acredito que o dilúvio, né? Deus ainda, depois da arca construída, não que está na Bíblia, né? Isso que eu estou dizendo, mas é um raciocínio teológico, né?
exegese do texto aí. Agora a gente podemos também raciocinar, né? Podemos então colocar essa colocação. A única coisa que eu afirmo na Bíblia que está escrito é que Noé, né, levou 100 anos evangelizando. Isso aí está escrito. Durante sua batalha na construção, ele não deixou de evangelizar durante 100 anos. Agora, isso é bíblico, está escrito, né? Do 500 aos 600 anos, né? Noé estava construindo, estava no período da construção da arca. Mesmo assim como a noiva está preparada para ser arrebatada, que no calendário de Deus, provavelmente já era para Deus já ter mandado Jesus arrebatar a noiva. Então, como ele é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, então todo mundo, a noiva está preparada para subir. Todo mundo está esperando a noiva para subir, o rei dos reis arrebatar. Mas como ele, né, como ela já está pronta, eu acredito, mediante esta passagem bíblica, né, se a noiva já está preparada para subir, o que resta é Jesus então arrebatar a noiva. Então, se ele não arrebatou ainda, é porque ele está dando um tempo extra para as pessoas se arrependerem. E muitos ainda jogam na cara da noiva: cadê? Não disse que ele ia vir? Cadê? Falou que era o ano passado, depois do outro ano, agora é esse ano, cadê? Cadê? Vocês não dizem? Nós vamos para a baderna mesmo, não existe isso. Assim também essas pessoas falavam para Noé. Assim também eles falavam para Noé. Então eu acredito que Noé terminou a construção da arca muito mais, antes mesmo de completar os seus 600 anos. Eu creio nisso. Agora eu acredito dentro da Bíblia que Noé levou 100 anos evangelizando, porque foi no 100 anos evangelizando que veio o dilúvio. Depois no finalzinho dos 100 anos, do ano 600 aí de Noé, do 500 anos aos 600. Então veja aí que eu creio que Noé pode ter levado 10 anos, 20 anos, 30 anos para construir a arca, e daí? Né? Quem pode provar para mim que não? Noé pode ter levado 70 anos, 80 anos, 90 anos, e 10 anos Deus deixou Noé ainda continuando evangelizando e chamando o povo para a arca. Aí, então quer dizer, eu creio que a arca já estava pronta, eu creio que a arca já estava pronta, e o período, né, até chegar ao ano 600 de Noé, foi o período que Deus deu um tempo extra para o povo, mesmo vendo ela pronta, entrar dentro da arca aí, mas ninguém quis. Por que ninguém quis? Porque todo mundo viu uma arca pronta, provavelmente viu uma arca toda aquela monstruosa, todo pronto, né? E falou: bom, se Jesus não voltou, o que eu vou entrar se não houve dilúvio? Para que eu vou chegar a entrar nessa arca? Essa arca vai ficar para a história. Então as pessoas passavam, quem sabe, pela arca, aquela monstruosidade, e começavam a maniar a cabeça e zombar de Noé, chamar ele de velho louco, né? Então, eu creio, né, neste caso, que Noé evangelizou 100 anos, mas construir a arca com 100 anos não está escrito na Bíblia, não. E nem tem essa de 120 anos, não existe isso. A Bíblia diz que a idade do povo da época de Noé era de 120 anos. Até Moisés era 120 anos. Então essa é a razão. Depois a geração passou a ter 70 anos, como está escrito em Salmo 90, Salmo 90, versículo 10. Então veja bem, né, que eu acredito que Noé já tinha construído a arca há muito tempo. Só que ele está fazendo igual nós estamos fazendo. Nós estamos preparados para arrebatar, mas para ser arrebatado, nós não paramos de evangelizar. Continuamos convidando o povo a entrar nessa arca espiritual. Então nós convidamos. Nós já estamos preparados e já estamos dentro da arca. Agora estamos convidando. Já era para a arca já ter se fechado, ou a porta da graça ter se fechado. Mas como na verdade nós ainda estamos esperando o arrebatamento, o Senhor está fazendo a mesma coisa que fez lá atrás, na época de Noé. Deu mais uma oportunidade para o povo incrédulo crer no Deus vivo, no Cristo vivo, ressurreto. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você neste momento é isso aí, né? É isso aí, que Deus está dando mais um tempo para este povo da era de hoje, pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que a era de Noé. Se arrependa-se e entre na arca e venha para ser arrebatado, porque a qualquer momento esta arca agora não vai fechar, ela vai ser levada para o céu. É assim que funciona. Então veja, o que eu estou dizendo aqui
É realidade pura. Então, resumindo, parem de mentir. Dizer que Noé levou 100 anos não está escrito na Bíblia. Para construindo uma arca, não está escrito. Está escrito que Noé, que no ano do 500 aos 600 anos, né, veio o dilúvio. Então, nesse 500 aos 600 anos, né, o povo que zombava de Noé, Noé pregava para ele. A Bíblia diz que o povo zombava. O povo perguntava: para que você está construindo isso aí? Noé falava: porque vai haver um dilúvio, entra na arca, me ajuda. Então, ele evangelizava. Então, Noé levou 100 anos evangelizando. Agora, para dizer que ele levou 100 anos fazendo a arca, eu não acredito nisso, não. Eu não creio que Noé levou 100 anos para construir uma arca, né? Não. Agora, eu acredito, né, que Noé deva ter levado 20, 30, 40 anos, né? E parou nos 50 concluiu, quem sabe, e daí Deus chegou e falou: Noé, agora continua evangelizando, vai chamando o povo. Só que eles não quiseram. Então Deus deu prazo. Deus não ia chegar e ia ser... Deus não é um ser humano que não tem coração. Então, o período acabou. Então, ele sempre dá mais uma oportunidade, né? Ele fala: acabou o tempo, mas eu estou dando um tempo extra, Noé. Então, Noé, chama agora o povo. Já que o povo não quis te ajudar a fazer a arca já está pronta. Por menos, quem sabe, alguns vão se comover e vão entrar na arca. Aí, com certeza, quem sabe, Noé levou 10, 20, 30, 40 anos e não ganhou uma alma, hein? Não ganhou uma alma para acreditar na palavra dele. E aí foram só realmente 8 pessoas salvas. Então, irmão, esse é o meu aval aí, meu recado. Eu acredito que, como disse, né, Noé, ele não levou, não tem especificado na Bíblia que ele levou 100 anos para construir a arca. Mas podemos concluir que Noé levou 100 anos evangelizando, porque aonde passou que concluímos? Porque o povo, né, xingava ele, o povo caçoava dele. E para caçoar, eles tinham que perguntar: por que você está fazendo a arca? Porque vai haver um dilúvio. Então entra aqui e me ajuda. Então quando ele falou: entra aqui e me ajuda, porque vai haver um dilúvio, ele estava evangelizando a população. Então durante 100 anos, Noé evangelizou, também com sua família. Claro, deixa aí o seu like, o seu satisfeito, né? O seu ok, e inscreva-se no canal, não pare, compartilhe esse vídeo. E os que dão os dislike aí são aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos, até mais, fui!